Eu sou Yellow King e hoje vamos recapitular um filme de ação e suspense de 2020 chamado Fúria Incontrolável. O filme inicia numa noite particularmente chuvosa e um homem é visto sentado em sua caminhonete. Ele está obviamente preocupado e nervoso. De seguida tira sua aliança de casamento e a joga fora. Acende um fósforo e então sai do carro com um martelo na mão e uma botija de gás. Ele vai em direção a uma casa e arrombando a porta. Isso alerta os habitantes que correm em sua direção para apenas serem derrubados violentamente. Ele joga gasolina por toda a casa e a incendeia. Enquanto ele se afasta, a casa explode. No trecho seguinte, Rachel está dormindo no sofá e é acordada por Andy, seu advogado e melhor amigo. Ele diz a ela que seu ex-marido quer sua casa de volta e eles combinam em se encontrar no restaurante para melhor falar. E a conversa é interrompida quando seu filho vem e diz a ela que ela deve se vestir ou eles vão atrasar para a escola. Kyle está na sala de jantar com seu tio Fred, conversando com sua mãe idosa. O ataque violento de antes está sendo mencionado no noticiário, dizendo que o homem era casado com a mulher e o mesmo tem histórico de abuso de substância e violência. Rachel procura por sua tesoura e a namorada de seu irmão se junta a eles na mesa e eles falam sobre seus problemas financeiros, particularmente sobre o custo da casa de repouso de sua mãe. Ela sai com Kyle e eles entram no carro terrivelmente apressados. Eles acabam presos no trânsito e discutem sobre pegar outra rodovia. A mãe decide fazê-lo mesmo que o filho proteste dizendo que vai se atrasar ainda mais. Enquanto dirige, ela recebe uma ligação do marido e a criança atende feliz em falar com o pai. Mas a conversa deles não é lá muito agradável. O menino fica decepcionado quando seu pai cancela seus planos de ir a um jogo, enquanto a mãe tenta diminuir o golpe do pai para não piorar as coisas. Eles ainda acabam o engarrafamento na rodovia e sua mãe recebe outra ligação, desta vez de uma cliente. Rachel tenta mentir dizendo que estava quase chegando, mas a cliente percebe que ela vai se atrasar e Rachel é demitida. Ela sugere que eles peguem a próxima saída da rodovia e seguem pelas ruas de serviço, saindo da rodovia e acabam parando em uma luz vermelha atrás de uma caminhonete azul. A mesma não se move quando a luz muda para verde. Rachel, furiosa, começa a buzinar e dirige ao redor dele. No próximo engarrafamento, a caminhonete para ao lado do carro deles. E agora notamos que ele é o mesmo homem que incendiou a casa. Ele manda Rachel abaixar as janelas e por um instante ela nega até que o menino abaixe. O homem tenta puxar conversa, se desculpando e dando a entender que Rachel deveria se desculpar pelas buzinadas, dizendo que ela deveria só ter buzinado uma vez, não tantas como ela fez. Mas ela revida com ele, discordando, dizendo que ela está tendo um dia muito ruim. O homem começa a ameaçá-la, dizendo que ela não sabe o que é ter um dia ruim, mas com certeza vai saber. Kyle está com medo e pede para sua mãe seguir em frente. Não demorou muito até que Rachel notasse que aquele homem estava os seguindo. O homem para no meio da estrada e faz uma cena. Rachel, o menino, se assusta tomando outro caminho e ela consegue levar Kyle para a escola, mas bem tarde. Ela liga para Andy e pede a ele para encontrá-la para o café da manhã em 20 minutos, prometendo não se atrasar, mesmo estando com pouco combustível. Rachel para em um posto de gasolina, liga a bomba e entra para pegar algumas coisas. E quando ela vai ao caixa para pagar, ela vê a mesma caminhonete estacionada atrás de seu carro. Ela diz à senhora da caixa e o jovem que estava na fila, e o homem da picape a estava seguindo. O jovem diz a ela que iria escoltá-la para fora.
O mesmo anota a placa da caminhonete e dita para Rachel. Ela entra no carro e dirige. E no exato momento o jovem estava em frente à caminhonete, sendo empurrado para a rua e ele é atropelado por um segundo carro. Rachel se põe em fuga e a picape continua perseguindo. Por um instante consegue despistá-lo, mas os dois ficam presos em um engarrafamento. O homem repetidamente começa a bater em seu carro por detrás. Em seguida ela consegue escapar e a mesma procura seu celular para pedir ajuda. E Rachel não consegue encontrar, até que ela olha para o lado e vendo seu telefone com o homem da caminhonete. Eles causam um acidente e Rachel consegue despistá-lo e se esconde em um estacionamento. Andy está esperando por Rachel em uma lanchonete, ligando para ela, mas recebendo apenas mensagem. O homem da caminhonete entra e vai direto para ele e mente dizendo que ele é um velho amigo da Rachel. O homem se senta e eles falam sobre experiências assustadoras de pessoas com raiva que se fazem passar na estrada e sobre o divórcio de Rachel. O homem está defendendo o ex-marido de Rachel e ele diz que poderia colocar Rachel no telefone. Então ele pede o celular de Andy e faz uma ligação. Rachel está procurando seu tablet quando de repente ela ouve um toque vindo entre as cadeiras do carro. Mesmo não sendo seu celular, ela atende mesmo assim. E o homem devolve o celular a Andy e ele a diz que está esperando por ela na lanchonete com um velho amigo dela. Ela diz que não conhece ninguém pelo nome dado e Andy entrega o celular ao homem. Rachel continua falando referindo que aquele homem é um psicopata. Em seguida, um homem começa a falar explicando que ela precisa se desculpar com ele pessoalmente, o que alerta Andy percebendo que algo não está certo e ele pede seu telefone de volta. Esse é o momento em que o homem bate em Andy com um copo quebrando seu nariz. Todos na lanchonete ficam assustados, mas ninguém o ajuda quando novamente batem a cabeça dele na mesa. O homem coloca Rachel no viva voz e continua a falar com ela, perguntando se Andy é realmente apenas seu advogado e amigo ou se ela estava traindo o marido com ele, o mesmo que sua esposa fazia com ele. O homem diz a Rachel para dizer suas últimas palavras para Andy, mas Rachel está assustada e simplesmente pede a ele para deixá-lo. O homem não estava para brincadeiras. Ele o estrangula e eventualmente o esfaqueia enquanto as pessoas no restaurante não fazem nada além de filmar. Enquanto o homem sai do local, Rachel tenta implorar pedindo desculpas, mas o homem não acredita nela. Ele começa a brincar com ela e pede que ela escolha quem ele deve matar em seguida, usando a lista de contactos dela. No início, ela recusa e escolhe a si mesma, mas o homem quer outra pessoa e ela escolhe o nome da cliente que admitiu mais cedo. Ele desliga e Rachel imediatamente chama a polícia, que momentos depois chegou na casa da cliente dela. Mas o homem nem pisou por lá. Fred está assistindo ao noticiário vendo o que aconteceu na lanchonete. Um barulho estranho vindo do outro lado do quarto se faz passar e sua namorada não responde quando ele a chama. Ele caminha em direção ao quarto. Pela janela ele vê uma caminhonete estacionada por de frente à casa. Os barulhos continuam e ele continua caminhando, mas agora com uma faca. O homem aparece segurando sua namorada espancada e contando sobre o que aconteceu com Rachel. Ele diz que se sente insignificante e que a única coisa que lhe resta é violência e vingança. Então, ele mata a namorada de Fred e depois manda uma foto dele para Rachel. O homem liga para ela novamente e ela diz que ligou para a polícia. O homem verifica o rastreador no celular de Rachel e vê que ela está na frente da escola do filho. E diz a ela que ela tem 3 minutos para pegá-lo e ir embora, ou ele vai matar seu irmão. Ele diz a Fred para escrever uma carta culpando-a pela morte de sua namorada. E depois o homem joga gasolina nele. Enquanto isso, Rachel tira o filho da escola e pelo caminho ele liga para um homem dizendo que já estava com o menino. O homem diz a ela para colocá-lo no viva voz ou ele acenderá o irmão dela.
Ele faz Fred ler a carta que escreveu, dizendo que Rachel é responsável por tudo o que aconteceu e que ele nunca verá outro nascer do sol. De repente, um policial entra na casa e o homem se esconde atrás de Fred. Ele incendeia Fred e sai correndo, mas o policial dispara contra ele, acertando-o no ombro. E Rachel poderia ouvir tudo em tempo real. Ela para o carro e sai para vomitar. O menino tenta confortar sua mãe e no exato momento o celular toca, que é o homem dizendo que Fred estava morto. Ele ameaça o menino e Rachel ameaça-o de volta e quebra o celular no chão. Ela e o menino entram no carro e vão para a delegacia. No caminho para lá, eles percebem que poderiam estar sendo rastreados com o tablet de Rachel. Então, o menino procura o aparelho e encontra por debaixo do assento e queria jogá-lo pela janela. Mas Rachel tem a ideia de rastrear o homem com o tablet, da mesma forma como ele os rastreava antes. Então, eles tentam rastreá-lo só para perceber que ele estava bem à frente deles. Rachel repara na parte traseira da minivan, vendo a matrícula de sua vizinha, notando na hora que era ele. E pouco em frente, eles veem o carro da polícia. Rachel diz ao menino para colocar o cinto de segurança, dirigindo ao lado da van, indo direto para o carro da polícia. O menino tenta chamar a atenção da polícia, mas o homem descobre causando um enorme acidente. Eles continuam fugindo e tentam ligar para a emergência, mas sem sucesso porque a polícia não tinha policiais na área. E para seu azar, o tablet fica sem bateria. Os dois estavam sozinhos. Então, eles bolam um plano, que era levar o homem até ao bairro de sua mãe. Um bairro complicado o suficiente para retardar o homem. Ela entra no bairro e quase causando um acidente de carro, conseguindo enganá-lo e perdê-lo por um momento. Apenas tempo suficiente para chegar à casa de sua mãe. Kyle entra na casa e ativa o botão de pânico no alarme. O menino pega uma lanterna e se esconde no andar de cima em um compartimento secreto. Enquanto isso, um homem está andando pelo bairro procurando por eles. Ele vê o carro e para tomar seus remédios e se recompor. De repente, Rachel bate nele com outro carro. Ela desce e caminha até o carro. Ela se espanta por não encontrá-lo. O homem a surpreende vindo de trás da mesma. Ele a agarra e começa a batê-la, dizendo o que ela poderia ter feito para salvar seu filho, já que ele vai matá-lo. O homem entra na casa em busca do menino e se faz passar por um polícia, de modo a fazer com que o menino saia de onde estiver. O menino faz um pequeno barulho atraindo o homem em sua direção. Rachel entra no esconderijo para proteger seu menino, mas o homem já havia percebido onde estavam. Ele puxa Rachel pelas pernas e começam a lutar. O homem bate tanto nela que ela fica sem forças para continuar. Ele a derruba e começa a estrangular seu filho, mas ela encontra sua tesoura e com tanta raiva ela perfura a vista do homem. Ele cai no chão sentindo dor. E Rachel, para finalizá-lo, ela pisa na tesoura, o matando de uma vez por todas. De seguida, a polícia se faz passar pela casa e agora eles já estavam seguros. Um dos policiais chama Rachel para informá-la que seu irmão havia sobrevivido e ele dirige em direção ao hospital para vê-lo. E por fim, o filme termina. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu comentário, certifique-se de se inscrever no canal para que possamos atingir a meta dos 1000 inscritos e ativar as notificações para que você possa assistir a mais vídeos como esse. Obrigado e até ao próximo vídeo.